Quem não quer aparecer, por favor, tá? Está sendo gravado. É só fechar aí o seu vídeo. Bem, então a gente estava antes, né? A aula começa com uma breve meditação. Eu não consigo deixar essas meditações abertas na aula, né? A gente tem que fazer mesmo. É bem-vinda, não sei quem que chegou aqui. Eu estou falando assim, tem quantas. Ah, chegou aqui, Mindy. Tá. A reunião está sendo gravada, né? Vocês estão cientes, estão prontos. Nós estamos aqui nessa reunião para esse momento, né, de perceber o pêndulo de cristal. E eu comecei antes fazendo uma meditação simples, mas que a gente só está tomando ar, mas tem coisas acontecendo aí. Mesmo para que a gente possa se conectar com o aqui e agora, né, com a nossa força, com a nossa pineal, que tem esse cristal aí dentro. Então, a gente tem o curso Pêndulo de Cristal, curso de pêndulos para terapeutas holísticos, e esse curso que era só para, né, que eu falava para Fabiana, esse curso era só para mexer o cristal, sim, o pêndulo, né, um pêndulo de madeira, que é o meu pêndulo de madeira, eu tenho um pêndulo de madeira, que eu adoro. Então, era o meu pêndulo de madeira, né, para mostrar como é que a gente afina ele, fala sim ou não e tal, isso porque eu estava dando um curso que precisava ter pêndulo. E aí os alunos pediram, eu gravei, mas aí eu comecei a gravar e falava, mas eu vou ensinar isso também. Ah, mas eu vou mostrar isso também. Ah, mas eu acho legal, né? Porque já aprendeu lá o preparado de aromaterapia para trabalhar com cristal, fazer tratamento à distância, né? Então, aí eu comecei a gravar um curso, perdi o rumo dele. Quantas aulas que ele tem, Fabiana? Acho que tem 43 aulas. Ah, é bem longo o curso, viu? Eu não sei. É que ele é um curso que ele mexe, cada módulo ele mexe tanto com a gente que às vezes você não consegue falar assim, hoje eu vou sentar e vou fazer a tarde toda. Você não consegue, você precisa de não tempo. dá, tem que ser devagar. Mas a ideia de aprender a lidar com pêndulo está no primeiro módulo lá e você vai rápido. Né? Então, esse é o objetivo. Mas aí é o seguinte, né? A gente com pêndulo já pode fazer tratamento à distância também, a gente já consegue fazer, né? Bem, então vamos ver o que é que acontece. Oi, Carla, bem-vinda. O que acontece? O pêndulo de madeira, primeiro eu tenho que explicar para vocês o seguinte: tem muita coisa na internet, no Google, cada um fala uma coisa, e eu tenho que me colocar de que eu tenho uma linha de trabalho. Eu tenho uma linha de trabalho que é da MAB. É uma linha diferenciada, é uma linha que. Ah, mas esse cristal é bom para isso, mas a madeira não sei o quê, mas o pêndulo vai sujar. É muito cheio de coisa. Eu estava conversando com a Gia no começo, que foi a primeira que chegou. Eu falo, às vezes é para evitar que as pessoas tenham acesso a uma ferramenta fácil, maravilhosa, precisa de diagnose, né? De você até saber, devo ir naquela reunião, naquele churrasco? Não vou. Aí, na segunda-feira, todo mundo com Covid, né? Uma amiga minha falou, olha, eu peguei o pêndulo, não. Ela estava de banho tomado para ir, já toda arrumada, falou, não vou mais, vou ficar em casa. Segunda-feira, terça, quarta, passou todo mundo do churrasco com Covid. Bom, ela me contou, ela falou, Maria, serve para mim desde escolher se o azeite é verdadeiro lá no supermercado, até saber que eu não vou naquela reunião, porque o inconsciente está mais... Ele está antenado. Na verdade, o inconsciente é essa... Fabiana, pode falar. Eu queria contar que até o Felipe, eu dei um pêndulo de madeira para ele, e ele, tudo que ele quer saber, ele vai lá e pega o pêndulozinho dele e aquela tabelinha você ensina lá, né, das porcentagens, ele fica lá. Essa daqui, né, ó. Ponto para pergunta. Ponto para pergunta, porque as pessoas também não sabem. Falei, gente, ele aprendeu muito rápido. Ele usava muito ring test. Eu falei, agora eu vou te ensinar a trabalhar com pêndulo. Ele vai fazer 12 anos, gente, agora. Ele é uma gracinha. Ele saiu do carro aquele dia e falou assim, minha mãe falou tudo isso para você, mas eu não recomendo nada disso que ela falou, porque a gente estava falando do microfone, de qual microfone do programa. Ele falou, olha, eu não recomendo nada disso. Saiu assim, mas é tão engraçado ele, jeitinho dele, um amor, viu? Eu falei, então eu quero saber qual a sua recomendação, estou esperando ele ainda. Bem, então é o seguinte,
Nós temos, eu vou falar do jeito que a MAB trabalha, que é o seguinte: acesso fácil, né, à educação espiritual, acesso fácil a transitar pelas terapias, a ter segurança no atendimento com o seu assistido. O pêndulo de madeira eu uso para fazer pesquisa para perguntar: vou na festa? Não, vou. Aqui está dando que eu vou na festa, na próxima festa. Tá? Esse azeite legal para mim? Essa comida tá boa para mim? Não, não é. Ó. Acabou de dizer que o telefone celular não é bom para mim. Eu pus o dedo nele. Falei, essa comida, ele deu não na mesma hora, né? É impressionante. Eu estou vendo aqui que a Ângela está falando. Bem, então, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Eu tenho que ficar concentrada, só pergunta se for muito importante. Levanta a mão, não é isso, Fabiana? Porque hoje eu que estou pilotando a sala aqui. Ah, é verdade, pessoal. Então, vamos combinar assim, ó. Quem quiser fazer a pergunta, tem a mãozinha aqui no centro. É assim, daí a hora que a Maria sentir que dá para interromper a fala, ela chama, né? Ou então deixa a pergunta lá no chat e depois a gente revisa, tá? Legal, desculpa, gente, mas é que às vezes eu entro nos meus buracos de minhoca e eu saio sem. Tá tudo certo, nós vamos conversar e responder todo mundo. Então, eu uso o pêndulo de madeira, como está aqui nesse curso, porque esse vídeo vai ficar ali, para fazer perguntas. É simples, é aquele que você leva no bolso, né, e tal. E o pêndulo de cristal, que é a outra parte do curso que eu quis entregar, é o seguinte: eu faço tratamento, porque a gente faz tratamento através do pêndulo, né? A gente tem uma fala com ele, a gente pode corrigir uma situação, a gente, nossa, está acontecendo alguma coisa, né? Você vai lá com esse pêndulo e começa a movimentar ele, é diferente. Não é o trabalho do pêndulo de madeira, que aí, quando você tem a tabelinha que a Fabiana está falando, você está lá, ponto para pergunta, você balança no ponto para pergunta. Atenção, chegou mais alguém. Ponto para pergunta. Você está balançando o pêndulo de madeira, tudo bem. Você para de balançar e ele vai virar para sim ou para não. Mas ficar com o pêndulo parado, ele não é assim que a gente lê pêndulo, esperando ele se movimentar. Assim como é importante a gente aprender a pôr o cordãozinho bem no meio, porque é incômodo trabalhar com pêndulo. Não é segurar de qualquer jeito, né? Não é assim, ele tem um jeito de segurar. Você tem que segurar em pinça. Esse movimento, ele quebra um monte de coisa na nossa mente racional. Ele junta, nossa, tem movimentos de Og, né? Então, quando a gente está pegando um pêndulo, não é de qualquer jeito que a gente está fazendo isso. Então, tem o beabá aí no módulo 1, né? No começo. Então, vocês sabem o que eu estou falando. Esse ponto para pergunta, eu preciso ir no médico essa semana? Isso aqui é uma coisa, preciso ter cuidado? Sim, preciso ter cuidado. É uma pergunta que eu fiz assim, aleatória. Esse Plus de Heloísa ambulanciolata, ponto para pergunta, estou balançando. Ponto para pergunta, pêndulo de madeira. A Luísa Blanciolata é legal para mim? Nesse momento, sim, é legal para mim. Mas é um legal bem pequenininho, tipo, você já tomou demais, hein, Dona Maria? Ele mesmo está falando, ó. Ele falou, melhor para. Ó, ele parou. Inclusive, ele parou. Olha que interessante. Vamos ver a pitanga agora, vou fazer outro teste, vai. Esse plus de pitanga para mim. Ponto para pergunta, eu estou balançando. Esse plus de pitanga, Eugênia Uniflora, ele é bom para mim nesse momento? Ele é bom para mim? Ixi, ele não está querendo responder. É que já faz muito tempo que eu estou tomando, né? Opa, agora ele veio. Agora ele veio. Ele veio. Também está querendo parar. Tá bom, vamos parar os dois, que eu já tomei muito desse negócio aqui. Isso é pêndulo de madeira, tá bem? Agora eu quero... Vou falar depois dos pêndulos que eu tenho, eu vou pegar um aleatório aqui.
Ai, vamos ver aqui. Eu vou pegar o meu pêndulo que é o meu que eu estou usando agora, né? Que é o da. Vou mostrar os pêndulos que eu uso. Esse aqui que eu ganhei agora há pouco tempo da Fabiana, querida, nós trocamos, na verdade, o pêndulo, né? Eu dei para ela o meu e ela tinha me presenteado com esse. Falei, ela disse trocar o santo, né? E aí a Fabiana ficou com o meu, porque eu acho que tem uma coisa forte de trocar um pêndulo quando alguém te dá um objeto desse. Para mim, esse objeto, ele não só é uma ferramenta de trabalho, como ele é também um processo muito forte que acontece comigo, né? E esse aqui, especialmente, né, era o que eu estava mais pedindo. Ele é de calcita amarela, né? Ele é uma calcita amarela, mas eu não vou pensar muito, eu vou mais pelas cores. Então, eu tenho pêndulo de calcita e eu vou falar assim, ó, vamos falar de uma coisa bem. Agora, não vou falar de. Vou fazer um exemplo. Minha amiga está com dor de cabeça e ela ligou para mim falando: Socorro, Maria, o que, que eu faço? Eu vou fazer os procedimentos que estão lá nos outros módulos, que eu não vou conseguir mostrar aqui. Vou posicionar minha amiga e vou começar a girar o pêndulo de cristal e vou falar para ela assim: ó, por favor, corrija. Por favor, corrija. Por favor, corrija. Não importa o que vai ser corrigido. Quem é reikiano aí? Levanta a mão, fala oi, sim, eu. Eu Então sou. a gente sabe que o reikiano. Sim, eu sou. Isso, isso. Quem é reikiano sabe que você não precisa. Energia, ele está rodando aqui, tá? Foi uma pergunta que eu fiz, nem está acontecendo isso. Só se alguma amiga minha tiver com dor de cabeça. Eu tenho uma amiga que tem dor de cabeça sempre, talvez ela tenha se conectado, e o pêndulo se conectou com ela. Eu também sou, Maria. E a Célia, eu pensei, ela é reikiana também. Então a gente sabe que no reiki, quando você faz a sua imposição de mão, você não fica, essa energia é para ir para o coração, depois andar para o estômago, daí entrar não é isso. Você confia plenamente que a energia curativa vai fazer isso. Quando eu falo, por favor, corrija, quem que é que está sendo conectado com esse pêndulo de cristal? Nós começamos a aula falando disso. É a nossa pineal. A nossa pineal, ela é cristal, ela está conversando com esse cristal. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre os tipos de cristais que a gente vai trabalhar. Por favor, corrija. Tem algumas pessoas de radiestesia que usam. Mas vamos supor lá que a Cleide falou assim, não é, por favor, corrija, para mim é equilíbrio agora. Porque eu acredito nessa frase. E eu quero que vocês tenham, que a MAB abra essa possibilidade de que a gente seja livre, né? Embora eu fale, olha, por favor, corrija, começa com isso. Começa com esse trabalho, por favor, corrija. Mas ele não é a verdade absoluta. Sabe por quê? Porque a Célia, ela tem outra percepção do que é corrigir, o que é equilibrar uma situação. A Fabiana tem outra, a Lucinda é outra situação. Então, às vezes, a gente descobre os nossos comandos, que eles são importantes. E para a gente descobrir os nossos comandos, a gente tem que estar consciente. Não é uma coisa. Bem-vinda, Bel Cris. A Bel Cris é a Isabel, é a minha Isabel. A minha Isabel é que eu estou falando. Bem-vindas, tá? Aí me perdi de novo, tá vendo? Essa coisa da Maria Abramo, vamos lá, atenção, sim. Então, quando eu consigo ficar aqui agora, tomando a minha respiração, e eu falo, por favor, corrija, não entrou bem na minha cabeça, tá? Eu já aprendi comandos que não foi bem no meu coração. Eu fui procurar outros comandos. Eu tenho uma amiga minha que ela fala Fiat Lux, Fiat Lux, Fiat Lux, Fiat Lux. Ela fala isso. Oi, Silmara, bem-vinda. Então, ela para ela fala, para mim, faça luz, faça luz, faça luz, faça luz. Isso é o que vai fazer. Então, quando eu estou com um pêndulo de cristal, vocês entenderam a diferença do que acontece? É diferente de eu fazer uma pergunta. O pêndulo de cristal, ele é uma ação sobre um evento, sobre alguma coisa que não está legal na minha vida, sobre o momento que eu estou
Ai, não estou conseguindo focar, eu preciso, por favor, corrija isso. Ou Fiat Lux, ou a frase que vocês quiserem falar. Porque nossa conexão, gente, com o divino que está em nós, e com o divino, a família de luz que vem no suporte, ela é única. Por isso que a MAB fala, cada um tem sua técnica. Eu posso dar um DNAzinho ali, a Fabiana está fazendo um trabalho maravilhoso, está usando o trabalho de fitoluz, trabalho da aromaterapia, como foi captado aqui. Mas a visão dela, eu fico super orgulhosa de ver isso. Eu vi aquela aula do emagrecimento, achei aquilo assim, eu fiquei super orgulhosa. Eu falei, gente, que legal, a escola tem esse propósito. Então, não adianta a gente ficar na ideia, hoje em dia, de que a gente vai aprender uma coisa com alguém, com um facilitador, tá bom? E esse facilitador vai... Gente, tem gente com a mãozinha levantada? É isso? Eu não sei quando que levantaram a mão, mas acho que aparece aqui. Se alguém quiser falar, eu preciso falar, fala. Eu estou falando do facilitador. Tá, então vou continuar. O facilitador, ele não tem como entregar uma coisa que é igual para a Fabiana. Eu posso ajudar ela a ver uma coisa. A Lucinda vai ver outra coisa, mas ela tem que ter o aporte de que é possível você fazer isso sozinha. Você não tem que ter uma escola que te ensinou que, tem que falar, por favor, corrija, porque é assim que tem que falar. A gente tem que desenvolver a nossa originalidade. E como diz a Fabiana, nesse momento que nós estamos transitando, porque eu ia largar tudo, né? A Fabiana me trouxe de volta. Ela falou, Maria, obrigada, Fabiana. Acho que tem a ver mesmo, né? Porque eu falei, para mim já deu. Vou ficar assistindo sessão da tarde e rezando, sabe? Incrível, né? Ela falou, de jeito nenhum, porque realmente... Aí eu falei, é verdade, né, Fabiana, nesse momento. Então, eu acho que é isso, né? A MAB, ela vai entregar situações da espiritualidade. A espiritualidade não é a religião, não tem a ver com as suas crenças, tem a ver com uma pineal que você tem dentro da cabeça. Você não tem como tirar isso dentro da tua cabeça. Não tem como você bloquear isso, nem usando pasta de dente, viu? Que esse negócio que ficam falando não pode usar pasta de dente, não pode usar... Gente, isso são crenças. O nosso Deus, Yahvé, o poder dele é para desmontar qualquer coisa, qualquer metal pesado, qualquer coisa que puser. E aí não... passa por tudo, pela vacina, passa pelo ar que a gente está respirando, pelo transgênico que nós estamos comendo. A gente já está transgênico, né? O próprio ser humano já é transgênico. Então, o nosso amado, né? Eu vou falar o nome, não vou falar, vou deixar ele quieto ali, porque a gente não pode ficar chamando em vão. Mas eu tive muita vontade de falar essa torre forte, que é essa luz, né, sobre nós. Ele dá livre poderes, ele deu uma carta branca para a gente que chama livre-arbítrio. Você, quando estiver pronta, minha filha, quando você estiver pronta, meu filho, estiver pronto, meu filho, você vem para mim. Mas você vem sabendo o que você vai fazer, porque eu também não vou dar. Agora você vai fazer isso, porque não existe isso no plano divino. Essa hierarquia de poder, ela não existe no plano divino. Ela existe aqui no 666. E ela existe aqui nesse plano que nós estamos. Nesse plano da matéria, do bem e do mal, do azul e do vermelhinho. Né? Do bonzinho e do ruinzinho, do que é isso e do que é aquilo. Gente, tá tudo muito dividido, né? E essa divisão que está acontecendo hoje é até engraçada, né? Porque ela mostra assim, uma certa caretice do mundo, de que não teve um desenvolvimento. Puxa, podia misturar um pouquinho de azul com vermelho, ter um roxinho ali, né? Uma outra cor. Eu podia pôr um branquinho também, fazer um rosa. Não, fica naquela... Ai, gente, falta o ar, né? Falta o ar. Daí, não existe protocolo. A Ângela jogou aí uma observação bem forte. Não tem como ter protocolo, isso é uma coisa que a gente vai ver no método Fitoluz. A gente tem que saber identificar na pessoa qual é o processo mais forte dela, emocional, e tentar trabalhar com ela nesse nível. E no pêndulo de cristal vai ser isso que vai acontecer.
Nós temos soberania, gente. É isso que a gente tem que entender. Nós não estamos desse. A gente é uma. A humanidade inteira, gente, a humanidade inteira, tá? Todos os povos, os chineses, os africanos, os egípcios, os turcos, os católicos romanos de Roma, todas as religiões, os evangélicos, os umbandistas, todos nós, os de esquerda, os de direita, os nazistas e os anarquistas, e todos nós, todo o planeta pertence a um corpo. Ele pertence a um corpo e cada pessoa tem uma especificidade, tem uma originalidade, nós temos um DNA, nós temos uma impressão digital. Vou falar de novo, eu já falei tantas vezes que fica até chato ficar repetindo. Então, esse trabalho que eu queria falar do pêndulo de cristal é quando você se coloca aqui agora como só uma lufada de ar que entra com a minha consciência. Como que eu vou estabelecer consciência? Nesse momento está me vindo essa ideia de fazer isso. Eu podia estabelecer consciência fazendo o quê? Dando uma unhada no meu dedo? Eu podia estabelecer consciência pegando no meu queixo? Eu sou consciente aqui agora? Eu sou consciente aqui agora? Eu poderia tomar um plus? Esse plusinho aqui de pitanga, ele fala aqui agora, esse aqui mantém a gente. Quantas formas? Eu podia falar assim, eu estou presente agora, eu estou pronta. Tá tudo despencando na minha vida, né? Não tá nada fácil. Eu estou pronta, eu posso fazer esse trabalho agora. Eu pego meu pêndulo de cristal e eu vou corrigir. Tem alguém que precisa, eu tenho força, eu tenho uma pineal, eu tenho uma patita dentro de mim. Eu tenho conexão com o divino, eu consigo abstrair tudo. Olha, eu não sei o que é para ir para essa minha amiga. Ela me pediu socorro. Ela está passando uma discussão com o marido. Por favor, corrija. E aí, o que eu vou fazer? Normalmente, eu tenho... Agora, pausa, vamos fazer. Essa é a ideia do uso de pêndulos de cristal. E eu achei que faltou falar isso. Nesse curso de pêndulos para terapeutas, porque eu ainda, às vezes, eu ficava, né? Agora eu estou mais entendendo que eu já tinha abandonado o trabalho, mas daí eu voltei para o barco, e eu acho que eu tenho que falar mesmo, sabe? Eu não posso ficar, né, que eu fico lá, porque será que eu posso falar essa informação? Será que eu sinto que eu posso falar, porque eu estou falando com amor, e eu sei que as pessoas que vêm para o trabalho, a gente nunca trabalha com centenas de pessoas, nós temos um público fechado, a gente tem pessoas ali que estão sempre com a gente, pessoas que estão trabalhando nessa mesma linha, pessoas amorosas, que estão tratando outras pessoas. Então, a gente sabe que, por afinidade, a gente está conectado, né? E vai chegar um ponto que você não vai pegar mais pêndulo, né? Você vai falar, por favor, corrija agora, você vai bater um cajado. Nós vamos ver isso depois no tarô, né? Acho que vai ser no 9. Você vai bater um cajado e vai falar assim, tá feito. Não precisa nada. A gente não precisa de um olhinho essencial, não precisa. Não, nós temos código de acesso, a gente tem luz da nossa mão, nós temos reiki, mão de luz. A gente pode despertar isso pela nossa vontade, não precisa ter uma iniciação, nananã. Eu vou falar, tá? Que agora a Maria vai falar. A gente pode tudo isso sem ter uma hierarquia assim de poder, que um sabe mais que o outro. A gente não sabe mais que ninguém, né? Quando fala da holarquia, que é como o mundo espiritual evolui, ele chega na gente aqui. Se a gente for ver lá a escada de Jacó, vocês já ouviram falar isso, né? Eu já falei isso em curso, acho que no curso de tarô tem alguma relação que eu estou falando de escada de Jacó. Porque eu dou um passo, porque eu desenvolvi uma percepção de que subi na escala da minha visão espiritual, e aí sobe todo mundo. Olha que coisa linda, né? Quando um sobe, todo mundo vai atrás, todo mundo sobe um degrau. É diferente. Não é um indivíduo subindo e ganhando a sua medalha de ouro, sendo premiado, não é verdade? A gente está em outro processo na espiritualidade, quando todos torcendo para que todos subam, porque quando sobe, todo mundo está se movimentando, porque nós temos a conexão, nós todos estamos juntos.
Quando a gente fala numa sala dessa, aqui, com pessoas dessa qualidade, né, que vocês todas, eu conheço a história de quase todas, né? E se eu não conheço a história, eu conheço o coração, eu tenho uma percepção muito forte de vocês todas. Talvez tenha gente que eu não conheça ainda, mas eu boto fé que são pessoas do nosso naipe aqui. Quando a gente está junto fazendo esse trabalho, ele é mais potente. Amanhã, quando Letícia Lopes, ou a Juliana, ou a Silmara, ou a Gê, ou a Fabiana, e todas nós aqui, quando nós pegarmos o pêndulo e fomos pedir, por favor, corrija, essa energia, ela vem com todas nós, como se todas nós estivéssemos trabalhando. A gente está emprestando a nossa pineal, mesmo que você está atendendo outra pessoa, mesmo que você esteja fazendo, nós temos a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Esse é um dom do ser humano, mas a gente não sabe usar ainda, né? Se eu pensar aqui que eu estou lá em Londrina, lá na Argentina, estou lá com meu filho, com a minha filha, eu estou ali na casa da minha amiga Isabela, ali, ó, eu já estou em 3 lugares ao mesmo tempo e estou aqui trabalhando com vocês, né? Então, a gente tem que também abrir a nossa cabeça, abrir a nossa cabecinha, porque quanto mais a gente tiver simples, aqui agora, porque eu tenho dificuldade na minha vida, gente, eu tenho problemas graves na minha vida. Se eu ficar olhando para eles, eu não vou conseguir trabalhar. Então, essa é a forma, a gente fica aqui agora, com tudo que a gente tem de difícil em volta, com todas as limitações que a gente sabe que nós temos ainda, a gente pega um pêndulo de cristal, a gente faz conexão com a nossa pineal, a gente abre o nosso campo de amor, e os seres de luz, eles vêm através e operam, porque é como um pedido, tá? E os cristais, eles estão profundamente ligados com o plano espiritual, né? Tanto que tem as linhas que falam o mar de cristal, nós estamos indo para o mar de cristal. O cristal é o que está aí no computador, que está no telefone celular, a informação que existe num pêndulo desse aqui. Primeiro, né? Eu não sei se foi com a Fabiana que eu falei, acho que foi com a Isabela que a gente estava falando de quanto tempo essa pedra levou para acontecer. Ela conhece a história da humanidade desde quando nem era o homem, nem estava nas cavernas. Ele está aqui desde sempre. A informação, ele passou por tudo, esse cristal. Esse cristal conhece a história de tudo, de todas as partes da nossa história. Ele conhece a miséria humana, conhece a soberania humana, o ser humano desenvolvido, maravilhoso, e ele sabe que a gente está indo para isso. Então, limpamos o pêndulo, cada um limpa do seu jeito, pode pôr no gráfico fitoluz, pode pôr no sal, pode pôr nisso, naquilo, taná. Eu, ultimamente, estou fazendo assim, já mostrei, e eu passo na minha cabeça. Mas é o pêndulo de madeira que é para fazer isso? Pois é, mas eu já estou fazendo com esse daqui. Aí eu mesma procuro, né, com outro pêndulo. Não tem que ficar. Aqui já, você está comigo, eu preciso, eu já resolvi, porque eu sou o ser humano. O cristal, ele não é o ser humano. O cristal, ele é vivo, ele tem alma, mas ele não é o ser humano. Não dá para entender isso? É como eu falo, o tarô está abaixo de nós, o cristal também. Tem alguns que não são para nós, tem algumas pedras, né? Alguns pêndulos que não são para nós. Alguma vez a Ângela falou assim aqui, eu não sei se foi quando foi que o cristal, o pêndulo, ele escolhe o dono, né? Ele vem para o dono. Eu acredito que é assim que acontece, né? Que eu fui lá para Londrina buscar isso aqui, né? Nem sabia que ia ganhar de presente. Eu falava assim, eu tinha a sensação que eu ia ter um pêndulo novo, né? E aí, por isso que eu fui dar o meu, porque o melhor que eu tinha para dar naquele lugar, é que nem trocar já para mala, né? Uma coisa é muito forte, né? E então é isso que eu quero falar para vocês, que a gente tem que estar mais solta, mais livre, mais amorosa, mais conectada com o divino. E eu vou lembrar também da parábola das 10 virgens aqui. Não, eu não sou evangélica, mas eu sou estudiosa da Bíblia, assim, muito. E quando depois vocês anotem aí, é uma parábola que Jesus Cristo fala, sabe? Sobre as 10 virgens. Então, eram 5 virgens que chegaram com suas lamparinas, elas chegaram com as lâmpadas, com azeite e tudo isso.
E chegaram mais 5 sem nada na mão e perguntaram: dá para você dar um pouquinho da sua. Ó, o Cristo está contando isso. Dá para você dar um pouquinho desse azeite para mim? Não é desse jeito que eu estou contando, tá, gente? Tem que ler lá, estou abreviando, fazendo um spoiler dessa situação aí. E dá para você dar um pouquinho aí, Maninha Miller, da sua lamparina, do seu azeite, tudo bom, querida? Do seu azeite aí para mim? E elas falaram assim: a gente não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Você sai correndo, vai buscar seu azeite. Quando elas saíram, o noivo chegou. O noivo chegou. A porta abriu, as 5 virgens que tinham a luz entraram, que tinham a lamparina entraram, a porta fechou, as outras chegaram com azeite e não encontraram mais nada. Isso foi contado por Jesus. Tem que meditar muito para tentar entender o que é isso. Mas essa conexão que a gente vai adquirindo no dia a dia, eu não posso chegar para a Fabiana e falar assim: Fabiana, me dá um pouquinho da sua luz, sabe por quê? Porque essa é uma construção dela. Não tenho como. Não dá para falar assim: eu vou dar minha luz. A gente não é uma coisa que abre dentro. Você pode falar: por favor, eu oro para que tenha, né? Eu peço que Deus me dê essa percepção. Né? Eu quero aprender com amor, agora já sofreu bastante, já tá bom, né? Eu não preciso mais sofrer, não. Vamos lá no amor total e integral, né? Mas isso é um trabalho de cada uma. Cada vez que você pegar seu pêndulo, não. Cada vez que você, que foi o começo, simples, né? Você já se adequou, você está pronta, a sua pineal já está ali, você abstrai tudo, aprende a abstrair. As meditações, elas ajudam a gente a fazer isso, porque o tempo todo está passando, né? Mas é que eu vou trabalhar com uma pessoa, então eu já estou focada aqui, eu não começa a passar mais. Quanto mais focado você tiver, mais eficiente é o teu trabalho. E você fazer assim: por favor, corrija, por favor, corrija, por favor, corrija. Ah, vai lá, pega não sei o que lá. Eu já vi gente fazer isso, né? Eu já vi. Tem uma amiga minha que eu já vi fazer isso, que eu falo: meu, como você faz isso? Isso aí não vai resolver, não. Ela vai começar de novo. Ó, não, atende a porta ali para mim, que não tem como. Você perdeu o foco do trabalho, você não vai conseguir pedir correção para nada. Quando você fala por favor, corrija, não é você que está corrigindo também. Deu para entender isso, gente? É só isso, tá? Pêndulo de cristal é isso. Daí é o seguinte, né? A gente tem os pêndulos. Eu gosto muito de usar pêndulo transparente. Eu tenho esse, é o primeiro pêndulo que eu trabalhei com cristal. Quando eu fiz o curso com o Brenelli, ele mostrava que a gente trabalhava com o cristal girando, né? Depois, que ele também é uma escola fantástica, né? Porque ele também ensina você a fazer o comando. Comando é uma coisa para todo mundo tem que ter o comando. Bom dia, ele fala, né? Ele já enfiou um comando no bom dia. Boa tarde, tem outro comando. Boa noite. Quando todo mundo que fala boa noite está falando comando que está lá. Já tem uma descrição para aquilo. Então a gente tem que ser mais rápido em entender tudo isso, né? Bem, aí eu tenho esse daqui esse aqui foi um pêndulo que é um dos raros, né? Que eu comprei esse pêndulo. Eu achei ele muito bonito na internet, eu gostei muito dele e eu trabalho ainda com ele. Ele tem uma ametista aqui que eu acho interessante, que a ametista faz uma limpeza e tem uma ponta de cristal mesmo. Acho ele bem legal. Daí eu comecei a usar os de bolinha, esse que a Fabiana tem aí. Os de bolinha, ele é perfeito porque ele é redondo, então a energia dele é muito forte e ele tem uma ponteira de metal que também tem interferência, que é desse tipo aí. E outra coisa, o fecho dele é bem interessante, ele fica bem... Vocês estão vendo como é que ele tem um fecho assim? Acho muito interessante. O cristal branco, esse cristalzinho branco que a gente tem transparente, branco não, transparente, ele trabalha com tudo. Qualquer coisa, ele trabalha com tudo. Então, um dessa cor, um desse jeito, é legal a gente ter, que eu falo modelo praia. Às vezes eu levo só ele, para qualquer lugar, né? Que você vai para a praia, vai acampar, vai o pêndulo, vai esse aqui, né? O modelo praia que é que pode perder. Ô, tadinho, não pode perder, não. Nenhum deles eu perdi, ó. Levei todos para a praia, não... Tá? Então, eu sempre acho que é legal a gente ter um transparente, porque ele vai trazer.
E eu agora estou com um aqui que eu achei muito legal, porque ele é egípcio, eu gosto muito desse pêndulo egípcio, e ele tem um azulado, ele é um tão... Deixa eu ver se ele para quietinho, para. Ele tem um branco azulado, tá vendo? Dá para quase me ver atrás dele ali, ó. Ele é bem transparente, bem bonito. Esses daí, a gente trabalha com qualquer assunto, tá? Bem, deu chabu, tem magia negra, deu ali, tem alguma situação que está envolvendo, né? Alguém fez alguma coisa para alguém, ou a própria pessoa fez, ela abriu para um desses aí que ficam andando por aí, esperando gente que sofre, que chora muito, né? Que fica, né, reclamando da vida, é o que eles adoram, né? Eu vou num pêndulo desse aqui, eu escolho sempre essa cor aqui, que é uma cor que blinda, é a cor preta, né? A gente sabe, a medicina chinesa fala, é uma cor que tem a ver com os rins também, né? É uma cor que pode ser azul, mas na verdade, ela é preta, né? Muito interessante. Então, quando eu tenho que trabalhar com desfazer nós, também eu não sei quem é que vem, mas eu fico com o pensamento lá em Micael e Lu, naqueles arcanjos que são fortes, né? Que eles vão resolver, você não vai resolver nada. Ai, vai pegar em mim? Não vai, querida, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, porque você é protegida do Senhor, não tem como pegar isso. Então, a gente pode. Eu no começo eu achava muito perigoso trabalhar com essas linhas, né? Daí eu começava a desatar, eu falava assim: não é possível que foi tão rápido. Porque como que você sabe, né? Você faz, por favor, corrija, por favor, corrija, por favor, corrija. Aí ele fica, às vezes ele fica um tempão. Alguém trabalha desse jeito? Sabe que ele fica muito tempo ali rodando. Muito tempo rodando. Você fica paradinho ali, ele fica tanto, ele fica muito tempo rodando. A outra hora que você fala assim, na segunda, eu falo sempre 3 vezes, né? Na terceira vez, primeira vez ele ficou um tempão rodando, na segunda ele foi mais rápido, na terceira você roda e ele para. Deixa eu ver se ele para assim. Aí eu ainda pergunto, né? Que eu ainda pergunto, mas não precisava. Pergunto porque eu sou teimosa. Eu sou meio São Tomé, eu demoro, eu preciso de, né? Eu não sou crédula, sou acreditando em tudo. Daí eu vou lá e ponto para a pergunta. Tá ok? Precisa mais alguma coisa? Chegou no final, desmanchou? Aí ele pode falar sim, desmanchou. Mas ele pode falar o quê? Não, não desmanchou. Aí eu pergunto, isso está no curso aí, num dos módulos. É possível refazer agora? Aí ele fala, não, agora não. Então fica quieta, guarda. Ou seja, começaram a cortar as cordinhas, as linhas, começaram a arrumar, mas não é magia que dá para desmanchar de uma hora para outra. Então isso é uma segurança para a gente saber. Você não precisa ter medo de mexer. Você pode mexer. Você pode mexer? Não, você pode faxinar. É verdadeiramente uma profissão de faxineira, tá? Mulher faz muito bem isso, é porque é minuciosa, né? Não é varrer de qualquer jeito, passar, não, a gente vai lá e vai. Então, você sabe fazer faxina? Todo mundo sabe fazer? Limpar bem, fazer? Quem sabe fazer faxina física, sabe fazer faxina energética. Se você não sabe fazer faxina, ou tem medo de fazer faxina energética, de desmanchar magia negra que colou lá naquele seu assistido, que ele não consegue fazer nada, não consegue dormir, não consegue pensar, não sei o quê. Aí você vai lá e fala, tem alguma coisa? Tem, foi feita, foi a magia? É. Você pode procurar, é magia disso, magia daquilo, para quê, né? Eu já procurei ali, já achei que é magia, vou desmanchar. O que eu vou fazer, gente? Eu vou limpar, vai limpar. Voodoo também limpa, mas cada um vai na sua musculatura, porque eu já mostrei também nesse curso aqui, em algum modo, por aí, para cima, que é assim, às vezes, o meu pêndulo vai dar sim para uma situação e o da qualquer uma de vocês aqui pode dar não. Aí fala, mas como? Se o meu está falando sim, que eu posso limpar, mas o meu está dizendo não, que eu não posso. Se para mim meu pêndulo fala não pode limpar, eu vou limpar, gente? Não vou. Então é segurança. Nós temos segurança para trabalhar com isso. É faxininha.
Vou receber o pagamento, eu vou lá fazer a faxina da casa da dona fulana, ela vai pagar eu? Ah, não, então não vou. Lógico que a gente não está recebendo, né, recursos financeiros. Ou estamos recebendo, sim, estamos cobrando, mas não é para fazer naquele momento. E eu falo para a pessoa, eu falo, olha, não é para trabalhar com isso agora. Tem alguma coisinha aí? Você vai falar, olha, tem uma magia negra colada com você que está acabando com a sua vida, mas não dá para desmanchar. Você vai falar isso? Não vai. O que eu vou fazer? Eu vou pôr essa pessoa num gráfico, fito luz, e eu vou orar por ela, vou pedir oração. Vou pedir, eu não posso porque eu não tô pronta. Não, às vezes o pêndulo fala, não, sim, você está pronta. A pessoa não está pronta porque desmancha alguma coisa, às vezes movimenta uma situação em volta dessa pessoa que não é interessante, entenderam? Tem bastante coisa explicando por aí que eu quis trazer isso no discurso, e eu acho que a gente pode trabalhar com segurança desde que a gente entre assim. Sim, não. Não, não. Sim, sim. Sim, não. Sim, eu sei que eu posso, mas eu não estou segura, então não. Não tem erro. Vocês perceberam? Não tem erro. Vou usar sempre um pêndulo desse aqui. Eu não lembro o nome que a gente fala. Esse aqui é um pêndulo escuro, ele chama. Esse aqui é de olho de falcão. Eu não estou enxergando direito, ele é um olho de falcão. Ele é preto, mas ele tem um verde perto dele, mas eu gosto daquele que é aquela pedra, gente, vocês vão lembrar, aquela pedra preta, que é a maior limpadora de todas, que chama... Fala para mim, que eu perdi o nome. Obsidiana? Obsidiana também, mas não é essa, é... Bom, turmalina, a Silmara está falando turmalina. Turmalina negra também. Bom, as pedras pretas, tem elas... o ônix, né? Qualquer pedra preta, né? Aí eu falo assim, eu vou usar essa pedra dessa cor. Vou usar pedra escura, porque a pedra escura ela puxa tudo, ela desata. E depois eu posso trocar o meu pêndulo e justamente ir para o. Porque, olha, gente, normalmente elas são opacas, você não vê através delas, né? Elas estão trabalhando uma coisa ali muito forte. Alguém falou. E o pêndulo de madeira. Silmar, o pêndulo de madeira é um pêndulo que a gente faz pergunta. E um pêndulo de cristal é um pêndulo que a gente faz tratamento. Essa que foi a história. Aí eu posso pegar esse pêndulo aqui, ó, e refazer o trabalho com ele. Ônix também, ônix sim. Essas pedras são muito fortes. Eu posso refazer isso daqui, tá? Eu posso refazer o trabalho ainda de novo, mas eu acredito na primeira vez que eu fiz, deu, desmanchou, desmanchou. Aí, às vezes, fala assim, preciso repetir amanhã? Sim ou não. Então, o pêndulo vai falando para você, pode, não pode, sim ou não. Hematita também, tá vendo? Olha, teve várias pedras aí que a gente pode trabalhar. Bem, isso é uma coisa. Aí eu vou para outra situação que eu uso, que são os pêndulos azuis. Esse aqui eu achei, eu gosto, esse aqui eu já anotei o nome, porque eu tenho a situação de sodalita. A sodalita tem a situação que eu sei o que é, para que serve, mas o nome da pedra fica, né? Fica difícil para eu lembrar todo o nome da pedra. Mas é sodalita. Essa pedra aqui é uma pedra que eu uso, não só esse daqui, mas esse é o pêndulo. Eu tenho um outro que não está aqui comigo, que ele é daquela... Eu vou falar que é a espada de Micael Lu azul. Ele é um lindo, ele é lindo. Não consegui encontrar, porque eu estou fazendo faxinação aqui. Quando as pessoas estão com processo de drogadição, quando é adolescente maluquete que está tomando comprimido, tarja preta, assim, de 50, pondo para dentro, né? Gente que está bebendo demais, essas pessoas que estão sofrendo, assim, uma espécie de... já estão sofrendo porque pode ser que a obsessão, o obsessor tenha levado ela para essa situação, mas pode ser que ela começa, né? Você chega lá num barzinho e começa a beber uma cerveja, junta um monte de obsessor do lado. Aí você vai falar, o que é isso aqui? Eu tinha um amigo
aqui em Campinas há muito tempo atrás, que a gente falava, vamos limpar os botecos. Aí a gente ia lá tomar uma cerveja nos piores botecos que a gente encontrava. Mas, gente, era tão engraçado, a gente chegava e começava a dar comando lá dentro, sabe? E tomando cerveja e dando comando. O bar acabava, todo mundo ia embora, sabe? Em coisa de 40 minutos, as pessoas iam embora, acabava o movimento ia embora. Eu falava, nossa, mas que coisa estranha, né? E só pode ser que tenha ficado um ou outro que não tá. Os obsessores vão embora, eles levam embora a pessoa, fala, sai correndo daqui, né? Vai para outro bar. Mas era engraçado, essa a gente percebia que isso acontecia assim, e cada vez era mais rápido, acontecia com mais rápido. Aí falava assim, a gente vai chegar e vai esvaziar. Chegava e esvaziava, saía. Outro lugar que tem muito obsessor, onde que é? Açougue. Açougue é difícil, hein, gente? Eu fui vegetariana há muito tempo, agora, às vezes, eu como uma carne por causa da medicina chinesa, porque eu preciso, em alguns momentos, como um remédio. Eu não gosto do gosto, não gosto de fazer, nem faço. Eu como um quibe lá no Papai Salim, tá bom. Mas, quando eu vou, às vezes, passo perto, tem um açougue perto de casa, gente, mas é impressionante. Eu começo a tremer, meu coração vem parar na boca, e aí eu me dou conta que eu estou na frente do açougue. É a mesma situação que eu sinto quando eu passava naquele Instituto Médico Legal lá em São Paulo, que eu tinha que passar ali todo dia. Quando eu morava em São Paulo, que eu estudava, eu passava lá. Ai, gente, era aquele inferno. Aí eu começava a dar uma volta, mas aí se dá volta em São Paulo, você sabe o que acontece, né? Você perde a hora, porque as quadras são enormes. Então eu passava sem respirar, eu prendi o ar, não sabia disso, né? Era uma mocinha, não sabia nada disso, né? Só sentia aquela coisa horrorosa. Enfim, então tem outros lugares que tem essa situação. Esses daqui são os que eu vou usar para isso, por favor, corrija. Inclusive pessoas que estão na situação de muita confusão mental, né? Isso aqui vai pegar bem esse processo aí. E dos outros que eu uso, eu não podia deixar de mostrar o pêndulo verde, né? Esse aqui é um outro processo, é um outro pêndulo, ele parece estar ao contrário. Tá vendo? Eu gosto muito de usar a cor verde e as pedrinhas também. Então, às vezes, eu só pego esse gráfico aqui, tá vendo que ele tem um lugarzinho aqui e outro lugarzinho aqui. E eu trabalho até isso, quartzo verde, isso mesmo, Marcela. Ó, dá para vocês verem? Eu vou pôr a pessoa aqui e vou trabalhar aqui, modelo praia. Ó, eu fiz isso aqui dentro da minha bolsa, a pedrinha. Ah, pode ser uma conchinha? Pode. Pode ser o nome dela escrito num papelzinho? Pode. Mas eu gosto muito de trabalhar nas correções com o próprio cristal, trabalhando com cristal. Então, esse verde sempre vou trabalhar com saúde. Posso trabalhar só com esse branquinho aqui? Esse branquinho faz tudo? Faz. Pega o obsessor? Pega. Desmancha magia? Desmancha. Trata saúde? Trata droga, adição, trata tudo também. Então, depende do que você quer. Porque a pessoa vai falar, não, mas esse daqui... Esse aqui é muito bonitinho. O quartzo rosa, esse aqui é rosa, não está dando para ver muito bem a cor dele, né? Não está dando. Limpeza do pêndulo que você faz. Ó, Silmara, eu ponho no gráfico e deixo. Mas agora eu estou num processo que eu estou fazendo assim, ó. Eu assopro, mesmo sendo de cristal, porque fala que isso aqui não limpa. Claro que limpa. Isso, poder da mente. Tem uma amiga argentina, ela ri comigo quando eu falo isso. É o poder da mente. Minha mente é muito forte. Eu falo, limpou, puf, limpou. E vai chegar num ponto que você não vai fazer mais trabalho nenhum. Você só vai pôr o pedrinho ali e já vai, aquele campo já montou. Montou o campo. E agora não tem nada mais pedrinha. Ah, tudo aqui, ó. Tudo aqui. Né? Você vai fazer todo esse processo de limpeza, de por favor, pergunte, nanã. No final tem aquele pêndulo humano, né? Também pode limpar com a selenita. Eu tenho e eu limpo. Eu não peguei, mas a minha tá ali, ó. E eu ponho em cima, eu também gosto muito. Enquanto eu estou trabalhando, eu tenho a selenita e eu vou pondo o pêndulo ali. Mas eu não faço muita bagunça com pêndulo, eu trabalho com um ou outro.
Esse daqui é um pêndulo rosa, ele é muito legal para tratar bebezinho, nenê que está chorando muito, né? Por favor, corrija, porque às vezes deve ter ali sei lá. Os nenezinhos também juntam esses bichinhos aí. Gente, judiação dos bebezinhos, né? Tem que rezar para eles. Quando a mãe fala. Eu tenho atendido muita mãe que fala, não sei o que fazer, a minha criança não para de chorar. Dá vontade de falar que ela veio para o mundo que ela já sabe o que vai ser. Mas não é criança, chora mesmo, né, gente? Bem, eu acho que é isso. E a ametista, né? Que é um maravilhoso também. Eu sempre tive pêndulo de ametista. Então, basicamente, gente, eu trabalho com isso aqui, ó. Agora eu tenho esse meu amarelinho que eu estou fazendo um trabalho de recursos financeiros com ele, que foi o que eu ganhei da Fabiana. Então, eu senti muito que eu estou trabalhando, esse aqui eu estou trabalhando muito para mim mesmo, porque eu posso fazer isso para mim? Claro! Posso fazer correção financeira? Por favor, corrija a minha vida financeira com pêndulo, eu mesma me tratando? Posso fazer. Às vezes eu peço ajuda para as universitárias para falar se eu não estou fazendo sugestão, né? Mas você consegue trabalhar. Então, eu trabalho com esses 3 pêndulos de cristal, esses são os que eu faço, que eu trabalho. Quando é coisa que não está limpando, eu vou apelar para esse aqui, tá? E eu tenho meu pêndulo de madeira que eu faço pergunta. Todo processo de início de tratamento, eu vou fazer pergunta. Tem isso? Tem aquilo? Tem. Mas aí eu fico perguntando para vocês, ó. Você vai lá limpar a casa, né? Você vai limpar lá a casa. Tá. Então, você vai chegar na tua casa, sábado, põe lá a babosa no cabelo, vestidinho curtinho, põe uma musiquinha no rádio, né? Esquece que você sabe tudo isso e vai fazer limpeza. Aí você vai falar assim, deixa eu ver, tem aranha, tem teia de aranha no meu quarto? Não. Sim, não sei bem o que tem. Tem poeira embaixo da minha cama? Será que eu tenho que lavar a privada? Vamos ver. Tem que lavar a privada? Você vai ficar perguntando isso? Os protocolos de radiestesia, que eu já fiz inúmeros cursos, eles ficam perguntando muita coisa. E eu falo, por que eu tenho que perguntar se é uma coisa que... Tem. Aí eu falo, é nível A, B ou C? 1, 2 ou 3, eu identifico. O nível 1 é o nível que é um pouquinho só, às vezes é a própria pessoa que põe seus obsessores, que faz sua magia, que põe seus chips de impedimento. Gente, 21.011, eu não parei de falar ainda. Vou terminar, prometo. O nível 2 realmente tem alguma coisa mandada, inveja, olho gordo, pacto, como chama isso quando você faz voto de pobreza, voto de, né, em outras vidas, em outros momentos, voto de idade, não acha marido, né? Fiz o voto então, né? Aí desmancha, tá? Pode desmanchar, sim, 2. E o 3 é umas magias que também lá no 3 tem o 1, 2 e 3. Porque às vezes tem coisa que, né? E eu tenho, em alguns momentos da minha vida, eu tenho pedido ajuda para 2 pessoas que trabalham, que é um amigo meu aqui de Americana e uma amiga minha do Rio de Janeiro. Então eu falo, gente, e eles pedem para mim também. Quando é coisa muito barra pesada, tipo voodoo, uma magia muito feia mesmo, aí a gente faz em 3, mas não na mesma hora. Eu faço, ele faz, ela faz, aí a gente começa a conversar. Não desmanchou, eu também não consegui desmanchar. Eu também não consegui desmanchar. Mas amanhã disse que vai desmanchar, então amanhã nós vamos fazer. Tu desmanchou. Tá, fechou. Aí tem que fazer o quê? Essa minha amiga, eu adoro, ela fala assim, ó, Maria, quando você termina, você põe uma cúpula de ouro em cima da pessoa, deixa aquela cúpula de poeira dourada em cima da pessoa como um curativo, depois ela vai desmanchando aos poucos, né? A cúpula de ouro é como sabe aqueles que você joga, como chama isso? Purpurina, sabe? Então você imagina, ó, sopra uma purpurina ali, fica aquela cúpula de ouro protegendo essa pessoa porque ela está recém tirada, né? Daí ela vai ligar para você, viu? Ela vai ligar, vai falar assim: Maninha Miller,
Eu estou me sentindo, eu achei legal, você fez esse tratamento, mas estou sentindo um vazio na minha vida, estou meio, não sei, parece que está faltando alguma coisa. Aí você vai falar, aí está faltando isso, você estava carregando um monte deles, né? Então é isso, gente, ó, eu termino aqui e vou responder as perguntas. Ai, meu Deus, agora as perguntas. Vou parar de gravar? Será? Vai ter perguntas? Pobre dos que ficaram na sala, que vão chegar depois para assistir essa aula louca. Que não foi uma aula, né, gente? Aproveitem a oportunidade, perguntem. Gente, ninguém tem pergunta, eu vou parar de gravar. Aí fala, como que para de gravar mesmo? Dando os 3 pontinhos ali, Maria. Tá, já peguei. Tchau, pessoal. Vamos parar de gravar. Então tá. Mas quem está aqui, continua aqui.